The Crooked Man é um dos jogos mais conhecidos feitos no RPG Maker, misturando terror psicológico e uma história profunda e emocionante. Criado por Uri, o jogo acompanha David Hoover, um jovem lidando com dificuldades na vida e estranhos acontecimentos em seu novo apartamento. À medida que ele investiga, ele acaba mergulhando em uma jornada cheia de mistérios, sustos e uma conexão inesperada com uma criatura conhecida como The Crooked Man. A história começa com David Hoover, um jovem que acabou de se mudar para seu novo apartamento depois de enfrentar uma fase difícil na sua vida. Mas logo coisas estranhas começam a acontecer. Sons misteriosos durante a noite, mensagens escritas nas paredes e até mesmo aparições assustadoras. David descobre mensagens deixadas pelo antigo morador do apartamento, que parece refletir sua própria dor e insegurança. Quem era essa pessoa? O que aconteceu com ela? Devido ao terror e o desconforto que o David estava passando, ele vai numa jornada em busca de respostas. Ele visita diferentes lugares relacionados ao antigo morador, um hotel abandonado, um hospital e até uma escola, onde ele quer que ele vá, ele é perseguido por uma entidade assustadora. A criatura conhecida como The Crooked Man persegue David implacavelmente. Com um corpo distorcido e movimentos assustadores, ele representa muito mais do que apenas um monstro. Ele é o reflexo do sofrimento do antigo morador do apartamento, e talvez do próprio David. Ao longo da história, David encontra pistas sobre a identidade desse homem e descobre que ele lutava contra a depressão e o desespero. O jogo explora a ideia de como a dor pode consumir alguém, tornando-o irreconhecível até para si mesmo. Os encontros que o David tem com The Crooked Man são como confrontos com seus próprios medos e dúvidas, mas no final, ele tem a chance de mudar o seu destino, diferente do Homem Torto. Cada personagem tem um papel importante na narrativa e representa diferentes aspectos do sofrimento humano. Como Cissy, a jovem que David encontra no hotel abandonado, que está à procura da caixa de joias que recebeu do seu ex-namorado, pois acredita que se encontrá-lo, talvez ele volte para ela. Cissy representa aqueles que ficam presos ao passado, incapazes de seguir em frente após uma decepção amorosa. Assim como David, ela sofreu com a rejeição e a insegurança, mas no final percebe que não pode depender de outra pessoa para encontrar felicidade. Já o Dee, o estudante de direito que a gente encontra na escola abandonada, ele é alguém que já falhou várias vezes e teme não ser bom o suficiente para se formar. Dee representa o medo do fracasso e a pressão social para ter o sucesso. Ele se sente incapaz, mas no fim David o ajuda a perceber que nem todos os caminhos são lineares e que ainda há tempo para encontrar o seu propósito. Já o Fluff, o garotinho que o David encontra no hospital abandonado, ele está sozinho, assustado e procura pela sua mãe. Apesar do medo, ele tenta ser corajoso. Fluff representa a vulnerabilidade infantil e como as crianças podem ser afetadas pelos problemas dos adultos. Seu comportamento mostra como o medo pode ser superado com coragem e apoio. Temos a Cissy, que significa o apego ao passado e a dificuldade de seguir em frente, Dee, e o medo do fracasso e a autossabotagem, e o Fluff, que é a vulnerabilidade e o medo da solidão. E o The Crooked Man, que é a personificação de quem já desistiu completamente, consumido pelo desespero e pela ideia de que não há saída. Ele representa aquele que se sente invisível, que acredita que sua existência não fará diferença para o mundo. A mãe de David, Shirley Hoover, é uma das figuras mais importantes da história, mesmo aparecendo pouco. Ela está internada em um hospital devido a uma condição neurológica grave que afeta sua memória e a capacidade de reconhecer até mesmo o próprio filho. Ela também representa a fragilidade dos laços familiares e o quanto é difícil ver alguém que amamos definhar sem poder fazer nada para impedir. David visita sua mãe regularmente, mas cada encontro é doloroso. Ele tenta conversar com sua mãe, mas ela mal o reconhece e em alguns momentos chega a dizer coisas cruéis sem perceber. Essa situação faz David se sentir ainda mais sozinho no mundo, como se não tivesse mais ninguém que realmente se importasse com ele. Ela é uma das razões pelo qual David está tão abalado emocionalmente no início do jogo, e sua condição contribui para a sensação de abandono e desesperança que o protagonista sente ao longo da história.
Em The Crooked Man, as escolhas do jogador determinam o desfecho da história. O jogo possui 3 finais ruins e um final bom, cada um refletindo o destino de David e sua luta contra a depressão. Um dos piores finais do jogo acontece no topo do hospital quando Paul vai tentar salvar David e David está prestes a cometer uma grande besteira. Nesse final a gente tem 3 opções. Ou a gente espanca o David, ou a gente tira a arma da mão do David, ou a gente tenta convencer o David. Se a gente escolhe salvar David convencendo ele, ele vai acabar cometendo suicídio de qualquer forma. E se a gente escolhe retirar a arma da mão do David, acaba que o David assassina o Paul e depois ele se mata. É uma cena bem pesada mesmo. Mas aí, quando você escolhe expulsar o Crooked Man na porrada, a gente tem as cenas do David conversando com o Paul, e aí a gente consegue se direcionar para o final bom. No final bom, quando você consegue derrotar o The Crooked Man, o David consegue finalmente entender o que ele representa, a dor do antigo morador do apartamento que acabou se suicidando. Mas ao contrário dele, David decide não seguir esse mesmo caminho. David encontra forças para continuar vivendo, percebendo que apesar das dificuldades, ainda há esperança. Paul, seu amigo, oferece apoio, mostrando que ele não está sozinho. Esse final simboliza a superação da depressão e a importância de aceitar ajuda. David ainda tem problemas, mas agora ele entende que pode seguir em frente. É um final que reforça a mensagem de que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há uma saída. Para finalizar, eu queria falar sobre a mãe do David e a Shirley, que é a ex-namorada do David. No final do jogo, o David acaba indo para o hospital porque a sua mãe tem que fazer uma cirurgia de risco. Após essa cirurgia, David tem uma última conversa com a sua mãe. Uma conversa bem diferente, porque nessa conversa, ela reconhece o David e fala com carinho, demonstrando um amor genuíno. Ela diz que está orgulhosa dele e que, apesar de tudo, ele sempre foi um bom filho. Pouco tempo depois dessa conversa, a mãe de David falece. Esse é um momento doloroso, mas diferente de antes, agora David lida com isso de uma forma diferente. Antes, ele via a morte de sua mãe como mais uma prova de que ele estava sozinho no mundo. Agora, com essa despedida, ele entende que mesmo com a dor da perda, o amor dela sempre esteve com ele. E isso é fundamental para que David consiga finalmente se libertar dos seus medos e seguir em frente com o final bom do jogo. Essa última conversa não é apenas um adeus, é um momento de cura para David. Ele recebe o amor que sempre buscou e mesmo perdendo a sua mãe fisicamente, essa despedida lhe dá forças para continuar vivendo. Agora falando um pouco do reencontro de David com a Shirley, a ex-namorada do David. Após os eventos do jogo, a Shirley encontra David novamente e ela demonstra preocupação e parece se sentir culpada pelo término. Mas David, agora mais consciente de si mesmo, ele não a culpa por isso. Ele entende que Shirley não foi a causa de seus problemas, apenas um reflexo do jeito que ele já se sentia sobre si mesmo. Diferente do início, onde ele via o fim do relacionamento como uma forma de fracasso, agora ele encara a situação com mais maturidade. A conversa entre os dois sugere que Shirley ainda se importa com David, mas não há nenhuma confirmação que os dois voltam a ficar juntos. O foco não está em reatar o relacionamento, mas sim em mostrar que David finalmente encontrou um propósito para seguir em frente, com ou sem ela. E assim termina The Crooked Man, uma história marcada por medo, dor e solidão, mas também de superação. David começa o jogo perdido em seus próprios sentimentos, carregando frustrações e traumas do passado, mas ao longo da jornada ele aprende que, embora o sofrimento seja uma parte inevitável da vida, sempre há uma possibilidade de transformação. The Crooked Man não é apenas sobre o monstro assustador, é sobre os monstros que criamos em nossas mentes. Medos, frustrações, inseguranças e, como David, todos nós podemos enfrentar essas sombras, se tivermos coragem e apoio. O que o jogo nos ensina é que mesmo nos momentos mais escuros, sempre podemos escolher seguir em frente. O verdadeiro terror não está no desconhecido, mas nas escolhas que fazemos e no apoio que buscamos. No final, o que fica é uma mensagem de esperança. The Crooked Man nos mostra que, por mais difícil que seja a jornada, a superação está ao alcance de todos nós. O importante é não desistir e saber que, sempre que necessário, a ajuda está aí, para David e para todos nós. E você, já enfrentou seus próprios monstros?
como você lida com as frustrações. Deixe nos comentários o que você achou de The Crooked Man e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais vídeos como este. Tchau, tchau, até a próxima!